Acho que o que mais confunde a gente nessa questão aqui é essa questão de chamar aqui de pública. A gente está chamando de pública o quê? Isso aqui é uma subscrição pública, e aqui é uma subscrição particular. Quando a gente está falando de uma subscrição pública, a gente vai precisar de um prévio registro na CVM, uma subscrição com intermediação da instituição financeira. E vai ter que ser feita por Assembleia Geral, somente Assembleia Geral. Já quando a gente está falando aqui de uma subscrição particular, a gente vai estar falando de todos os fundadores serem subscritores e a gente vai ter Assembleia Geral ou Escritura Pública. O que eu acho que pode confundir a gente aqui mais? É que a gente está falando aqui de uma subscrição particular, mas ela tem uma escritura pública. E quando a gente está falando de subscrição pública, a gente só fala de Assembleia Geral. Então a gente tem que associar que apesar da subscrição ser particular, ela vai ter uma escritura pública, além da Assembleia Geral, que é natural lá, já da subscrição pública. E quais são aqui os requisitos que a gente precisa se for uma subscrição pública? Se for uma subscrição pública, a gente vai precisar, então, a gente até comentou sobre isso aqui, né? Registro prévio lá na CVM. Intermediação de uma instituição financeira. Estudo de viabilidade econômica financeira. Projeto do Estatuto Social. Prospecto organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. Assembleia Geral, obviamente, né? Assembleia Geral, até porque o caso aqui de, vamos encontrar do outro lado aqui, a escritura pública é só na particular, só a particular tem escritura pública. E aí a gente tem que ela também é somente para si aberta, certo? E agora a gente vai falar então da subscrição particular, O procedimento é mais simples, a deliberação de subscritores em Assembleia Geral ou então escritura pública em cartório, considerando-se os fundadores todos os subscritores. Então, aqui na particular, além da Assembleia Geral, a gente tem a subscrição também, pode ser feita por escritura pública em cartório. Não tem a publicidade na emissão das ações a serem subscritas, e ela pode ser tanto para cias fechadas quanto abertas. Então, a particular serve para fechada e aberta, a pública só serve para aberta. Então, outra coisa que a gente tem que deixar bem fixado, que foi até o que foi pedido nessa questão, é que aqui na nossa subscrição pública, a gente precisa desse estudo de viabilidade econômica, do projeto do Estatuto Social e também do prospecto. Mas aqui na subscrição particular do capital social, a gente não precisa de nenhuma dessas coisas. E além disso, a gente tem, que foi pedido na questão ali, que a gente também pode constituir, além da Assembleia Geral, a gente pode também fazer essa constituição por meio de escritura pública, se a gente está falando de uma particular. Na particular tem essa questãozinha a mais, a escritura pública, que ela pode. Mas não precisa de estudo, nem projeto, nem prospecto. Então, por que a letra C está errada? Porque ela restringiu aqui a escritura pública. Ela restringiu, disse que era só por escritura pública, que ela falava que o documento utilizado para formalizar a Constituição, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma subscrição particular. Se a gente está falando de uma subscrição particular, a gente vai poder fazer tanto por Assembleia Geral, quanto por escritura pública. E aqui, na letra A, ele colocou aqui, ó, ata de deliberação na Assembleia Geral, ou então fazer isso por escritura pública. E ele disse aqui pra gente, na Constituição dessa companhia, que a gente está falando por uma subscrição particular, que vai ser aqui, ó, que vai ser subscrição particular, não há utilização de prospecto. Verdade, o prospecto é para aquele outro tipo de subscrição, a subscrição pública. A gente precisa do prospecto, estudo e projeto. Então, se a gente está falando de uma subscrição pública, a gente precisa sim do prospecto, a gente precisa do estudo e a gente também precisa do projeto. Mas, se a gente está falando aqui de uma subscrição particular, a gente não precisa de nenhum desses daqui. Só que, em compensação, a gente pode ter como um documento utilizado para formalizar a Constituição, pode ser tanto essa ata na Assembleia Geral, quanto a escritura pública.